Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um. Hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021, trago para vocês nossa aula de produção de texto. Aí, o que é que acontece? Semana passada a gente não teve produção de texto, né? Tivemos literatura infantil, porque falamos sobre o meio ambiente, né? Foi dia 4, na sexta. No sábado, dia 5, seria o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aí, por isso que a atividade foi voltada para a literatura infantil. Hoje não vamos fazer a correção, porque ontem, na quinta, foi entregue para vocês o envelope com a segunda atividade avaliativa. Pois bem, a partir de hoje, a gente vai fazer revisões e a explicação da atividade avaliativa para vocês, tá? Tanto eu como tia Jane e tia Jassa, nós três vamos estar fazendo o mesmo processo, mostrando para vocês a revisão e fazendo a explicação da atividade, para que vocês consigam responder em casa com bastante tranquilidade, certo? Eu estou dizendo que até só você vai conseguir responder essas atividades avaliativas, porque assim que termina a explicação, aí você já pode ir responder, tá? Teve alguma dúvida? Volta aí o vídeo e escuta novamente para poder responder. Por isso que eu digo que vai ser muito mais fácil vocês acompanharem a revisão e responder do que ir respondendo aleatoriamente, né? Porque aí já pega a explicação, o assunto vai estar bem novo na mente e vocês vão conseguir responder tranquilamente. Como a gente não teve aula anterior de produção de texto, hoje não teremos a correção, então a gente vai direto para revisão, tá certo? Lembrando que quem ainda não pegou o envelope, foi entregue ontem, né? Foi o primeiro dia, hoje é o segundo. Aí, quem não conseguiu pegar ontem, tem hoje, né? E segunda-feira, o que é que acontece? Quanto mais tempo você demorar para pegar, menos tempo você vai ter para responder. Porque o prazo final para entrega é dia 18 de junho. Quer dizer que será hoje, sexta, né? A próxima sexta, tá? Tá aqui, ó. Tem várias instruções para vocês, não é? A data da devolução, o dia do início das férias de vocês. Tem também falando que caso não devolva até o dia que está no envelope, né? Até o dia 18, só vai ter acesso ao boletim com as notas aí em agosto, né? Então, entrega no prazo para poder pegar esse boletim e ver aí as notas, né? Que você ficou. Então, tem todas essas instruções aqui na capinha do envelope, certo? O primeiro envelope foi branco, esse agora tá esse amarelinho, né? Chamado de pardo. Então, pegou o envelope, acompanhou as revisões, ó, muito fácil, vai ficar muito mais tranquilo para vocês responder, tá certo? Quem não pegou, volto a dizer, dá uma passada na secretaria da escola, fala com a tia Magna ou alguma tia que estiver lá e pega teu envelope, tá certo? Para não se atrasar e quando for no dia certo você conseguir ver o boletim, né? Ter acesso aí às suas notas. Se não, só em agosto, quando voltar das férias, né? Aí vai ficar aí nessa ansiedade sem saber se as notas foram boas ou não, tá certo? Então vamos lá, nossa revisão de produção de texto de hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Revisando para atividade avaliativa. Então, os dois únicos assuntos que eu coloquei para vocês lá no aplicativo
São os dois gêneros. Gênero placas indicativas e gênero telas, tá? Apenas esses dois gêneros foram estudados durante essa unidade, né? Que eu coloquei na atividade avaliativa, tá certo? Pois bem. Aí no livro de vocês, no livro de produção de texto, ó, pega o livro para acompanhar a revisão, né? Vamos falar primeiro sobre placas indicativas, que está aí na página 10. Ó, placas indicativas, página 10. Pois bem, temos aí as imagens para observar, né? E diz que placas indicativas são placas que mostram aos condutores e pedestres onde pode dispor dos serviços indicados. As imagens que estão aí em cima indicam restaurante, hospital, aeroporto e toaletes masculino e feminino, né? Então, a primeira imagem aí em cima, os dois garfos, está indicando restaurante. Ao lado dele, um avião, aeroporto. Embaixo do garfo e da faca, dos talheres, temos aí uma cruz em volta de um círculo vermelho, que indica hospital. E a última imagem, dois bonequinhos, né? Um homem e uma mulher que está indicando toalete. Então, mesmo sem ter palavra nenhuma na placa, a gente consegue entender, né? Porque provavelmente a gente já chegou a ver, né, algumas dessas imagens e já está familiarizado já, né? Uma mensagem ela pode ser transmitida de duas maneiras: pela comunicação verbal e pela comunicação não verbal. As placas indicativas apresentadas nesta página aqui, ó, são exemplos de comunicação não verbal, porque é como eu estou dizendo a vocês. Mesmo que não tenha nada escrito, a gente consegue entender a mensagem que a placa está nos passando. Então, a comunicação ela pode ser verbal e não verbal. Verbal é estabelecida por meio da fala ou da escrita. E a comunicação não verbal se estabelece a partir de imagens, símbolos, gestos, sons, cores e etc. O que está explicando aí? Comunicação verbal, a gente tem uma imagem com alguma frase, alguma palavra. Uma comunicação através da escrita ou da fala. Comunicação verbal que eu estou fazendo com vocês agora, né? Eu estou falando sobre o assunto para vocês. Estamos em uma comunicação verbal. Comunicação não verbal é quando eu coloco apenas a imagem sem escrita nenhuma, só o símbolo, e vocês conseguem entender. Na aula, durante a aula, né, quando eu expliquei esse assunto, eu dei alguns exemplos, né? Que se eu fizer para vocês assim, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Se eu fizer para vocês assim, vocês também vão entender. Se eu fizer assim, também vão entender, né? Então, é uma comunicação não verbal, onde não há palavra, porém, através dos símbolos ou dos gestos, vocês conseguem entender, certo? Então, placas indicativas, placas indicam onde pode se dispor de alguns serviços. Essas placas ela pode vir através de comunicação verbal e comunicação não verbal. Comunicação verbal é através de fala ou escrita. A não verbal, através de gestos, símbolos, sons, cores, né? O próximo gênero é o tela. Gênero tela. Aí eu tenho uma tela de Cândido Portinari, com o título de Retirantes, feita em 1944, tá? Tá aí a imagem, né? Algumas pessoas, né, que provavelmente saíram de algum lugar e estão indo para outros, por isso que são chamados de retirantes. O que é que o gênero tela nos traz?
Ele lembra também essa questão da linguagem não verbal. Quando a gente pega uma tela, como essa daí de Tarsila do Amaral, né? Que tem o título da família. A família. Através dessa tela, a gente não vê comunicação verbal alguma. Não tem nada escrito, não é? Não tem fala. Tem apenas a imagem. Então, é uma comunicação não verbal. Mesmo assim, a gente consegue entender várias coisas e observar várias coisas nessa imagem. Não é isso? Pois bem, a gente deve observar dimensão, que é o tamanho da tela, a técnica utilizada, foi que óleo sobre tela, nanquim, não é sobre o papel canson, né, que é o papel branquinho, aquarela, a técnica que foi utilizado para produzir essa tela. Aí a gente tem período de produção, a gente tem a textura, tem as cores e a iconografia. A gente vai ver cada um desses, tá? Tudo isso sendo observado através da imagem. Então, temos aí na página 16. Temos dimensão, que é o tamanho real da imagem. Essa imagem aí não vem dizendo qual o tamanho, né? Aí temos também a técnica utilizada. Que técnica de pintura, gravura ou desenho foi empregada para fazer a imagem? Se foi pontilhismo, se foi uma aquarela, aí vai ser explicado, tá? Aí tem o período de produção, que é quando a imagem foi feita. Tem a textura, o tipo de material utilizado para fazer a imagem. Temos também cores, quais as cores utilizadas para fazer essa imagem. E tem a iconografia, que é justamente a descrição do que a imagem vai transmitir, o que é que a gente consegue perceber ao olhar a imagem. Aí é a iconografia. Geralmente, a iconografia ela vem ao lado da tela, nas galerias de arte, vem ao lado da tela, onde vem descrevendo lá o que é que o artista quer passar para vocês ao fazer aquela tela, certo? Mas o restante das informações, tudinho vem detalhado lá. A gente fez uma atividade no livro de arte, onde tinha uma gravura, né? E eu utilizei essa gravura para fazer justamente essa atividade sobre tela, né? Porque nessa imagem desse artista vinha dizendo o tamanho da tela, a técnica utilizada, a textura, vinha falando sobre o período de produção. Só não tem a iconografia, porque a iconografia ela vem geralmente detalhada quando tem as exposições de arte, né? Para que o pessoal saiba o que é que o artista quis passar ali ao fazer aquela tela. Pois bem, como só foram dois assuntos, não é? A gente acabou de destrinchar os dois, placas indicativas, que são placas onde vem indicando serviços, né? Que pode ser em comunicação verbal e não verbal. Quando ela vem em comunicação verbal, a gente consegue ler alguma coisa, geralmente vem escrito alguma coisa, do tipo a placa de pare, tá lá escrito pare, né? Então, é uma comunicação verbal porque tá escrito. Mas a placa que vem só uma setinha dizendo que só vem a setinha. Aí você interpreta que, de acordo com aquela posição ali da seta, é para seguir naquele sentido. Né? Não tem nada escrito ali, mas aí só com a imagem da tela da seta você consegue identificar o que é que a imagem quer te passar. Pois bem, e falando sobre tela, que na tela deve ser observado vários pontos, né? Não é só olhar a tela do nada e sair. Você tem que observar a dimensão, a técnica utilizada, o período de produção, cores, textura e a iconografia. Tudo isso eu coloquei dentro da atividade avaliativa de vocês, tá? A atividade avaliativa começa dessa forma. Tem aí a imagem que eu falei para vocês que estava lá no livro, né? De arte.
que foi de um artista que a gente estudou, Edmar Gonçalves, quando a gente estava falando sobre pincel, né? Aí, bem simples, você vai observar essa tela, né, de Edmar e vai responder essas perguntas aí embaixo, tá? Observe a obra de Edmar Gonçalves e responda. Letra A. Qual o nome do autor da tela? Muito moleza, tá logo em cima, tá na tela. Letra B. Qual a dimensão da tela? Tá escrito aí qual é o tamanho que essa tela tem, tá? Em centímetros, né? Então, preste atenção para poder colocar direitinho. C. Produção, período de produção. Tem aí dizendo qual foi o ano que ele produziu, que Edmar produziu essa imagem, essa tela. Letra C. Cores. Foi utilizada alguma cor? Claro. Aí você coloca quais as cores que foram utilizadas, tá? Letra E. Qual o título da tela? Tem aí também o nome, porque cada artista dá um nome à sua tela, né? Como aquela que a gente viu de Portinari, que era os Retirantes, e a família de Tarsila do Amaral, né? Pois bem, essa daí também tem nome. Então, observe a imagem, responde aí essas 5 letrinhas, tudo de acordo com o que está aí na tela, certo? Só tenha atenção que no instante vai responder, porque está bem detalhado aí. Aí no 2, vem, observe as imagens abaixo e responda se representa uma linguagem verbal ou não verbal. Tem aí 3 imagens, aí você vai me dizer se é uma linguagem verbal ou não verbal. Ah, é uma linguagem verbal. Por quê? Ah, é uma linguagem não verbal. Por quê? Certo? Respondeu, justifica. Coloca aí o porquê. 3. Qual a mensagem que cada imagem transmite? Traduz em linguagem verbal. Então, a primeira imagem, esse é aí com traço, quer dizer o quê? Aí você coloca. Tem 3 linhas, então usa uma linha para cada imagem. A segunda imagem, uma caveira, o que é que isso quer dizer? E a última, notas musicais. O que é que essas notas musicais estão querendo passar aí? Transformando em linguagem verbal, tá? 4. Marque apenas as imagens que apresentam o uso da linguagem verbal. Tenho aí 6 imagens. Você só vai marcar. Pode ser um X, pode circular, pode riscar. Apenas as imagens que fazem uso da linguagem verbal, certo? Linguagem verbal e não verbal. Porém, aí eu só quero que você marque as imagens que apresentam o uso da linguagem verbal. 6 imagens, aí você olha direitinho para poder marcar as imagens corretas, certo? Tem aí uma boa sorte para vocês. Tá muito tranquilo, muito fácil de realizar essas atividades. Então, dá para vocês realizarem sozinho mesmo. Depois mostra só alguém para tirar alguma dúvida, certo? Fica muito mais fácil realizar as atividades após as revisões. Fica muito mais tranquilo, certo? Então, boa sorte aí para todos vocês. Qualquer dúvida, pergunta lá no aplicativo. Terminou, guarda dentro do envelope, bem direitinho. E sexta-feira, dia 18, ou antes, né? Se terminar antes, entrega lá na escola, certo? Até segunda-feira, né? Com tia Jane. Um bom final de semana aí para vocês. Bom descanso, boas atividades. Quem tiver com atividades atrasadas, terminou de fazer a atividade avaliativa, pega o livro para atualizar, certo? Não deixa acumular atividade, não. Então, um cheiro para vocês. Até a próxima semana.